Bom, pessoal, boa tarde, eu sou o Davi, desenvolvedor PHP aqui no Pagame, e eu vou falar de um tema um pouco comum, na verdade bastante comum, na parte de programação, com atenção mais na parte de PHP, que é a refatoração em si. Primeiro, parte para uma introdução mais simples, coloquei a imagem para evocar aquela questão que a gente já conhece do síndrome de janelas quebradas. Todo mundo que já leu aquele livro Programador Pragmático, conhece mais ou menos a teoria que fala a respeito disso, no qual fala de índice de criminalística, de criminalidade, perdão, em algumas cidades específicas, conforme o descaso que havia gradativamente ou pouco. E eu evoquei essa parte justamente para comentar a respeito da deterioração que acontece com o software conforme o tempo de uso dele, conforme ele vai sendo mantido, conforme ele vai sendo criado, adicionado novas features. Os objetivos principais dessa talk são sempre basicamente dois aqui, como estão colocados. Sempre deixar a casa melhor do que você encontrou, no caso da refatoração, e tornar o software mais confiável não só para você, mas também para quem vai mexer nele amanhã. Além dos sistemas legados. No nosso dia a dia, a gente conhece muitos detalhes a respeito dos sistemas legados em si com relação à parte de refatoração. A gente sabe que tem uma base de código mais antiga, que precisa de manutenção para alguma coisa, então a gente geralmente conhece mais esse cenário. Então a gente normalmente enfrenta mais situações que envolvem correções, onde a gente vai estar falando de débito técnico, sempre tem aquele to-do que você sempre encontra no código, que uma vez que você deixa, fica lá e muita gente não vai acabar mexendo. Para algumas vulnerabilidades e bugs, quando você encontra alguma coisa que deveria estar expondo, que no caso está expondo informação que não deveria estar, ou algum erro de cálculo. E também a questão de acúmulo de más práticas, como por exemplo, eu deixei para uma entrega e eu acabei deixando toda uma boa parte de código duplicado em mais de uma parte do sistema, quando ela poderia ser unicamente escrita de uma única vez. A questão de melhorias, onde você pode ter a questão de atualizações de dependências dentro do teu projeto. Você pode também ter momentos nos quais você vai melhorar a performance de uma página de resultados de busca, ou com relação à parte de processo, que poderia estar consumindo menos tempo e menos recursos, ou até mesmo diminuir a complexidade, quando você tem um código na qual você tem muitas ações ou atividades acontecendo naquela mesma parte e você precisa quebrar aquilo para que o código seja cada vez mais simples. Esses são os dois cenários que a gente mais conhece, mas é sempre bom lembrar que a refatoração ela também faz parte da própria criação em si do software. Naquele momento que você está entregando uma feature nova, um recurso novo lá dentro. O princípio básico que dá para evocar disso é o que manda a cartilha do TDD. Você sempre tem o primeiro status, né, de escrever o teste e falhar, que é o red. Você tem depois o momento que você cria a feature para rodar o teste fica green, verde. E o terceiro, a refatoração em si, que é você melhorar aquilo que você entregou, ou seja, faz o teste pensando exatamente no comportamento, faz depois com que o seu software se comporte daquela forma como você quer e depois agora chega aquele momento de melhorar ele da melhor forma possível. Trabalho em equipe. Por que eu estou evocando também dessa parte? A refatoração ela nunca é uma atividade isolada, ela é uma questão de colaboração. Então sempre pedir ajuda dos seus colegas, o pessoal que está trabalhando junto, para ter uma questão de segundo ponto de vista a respeito daquilo que você está entregando, ou que vocês, em uma equipe que está fazendo, pedir para uma outra equipe, mesmo que seja de tecnologia diferente, discutir em grupo, em equipe, quais são os pontos mais adequados para você estar vendo sobre a refatoração dentro daquele problema. Alinhar métricas e regras, como por exemplo, vamos recordar que a gente vai ter, por exemplo, mínimo de 80% na cobertura de testes, ou mínimo de 100%. Não vai haver tolerância a respeito da quantidade de testes que você vai colocar na sua aplicação, como também padrões de estilo. E um dos mais importantes é você não ser negligente e assumir responsabilidade junto com seus colegas. Citei ali um tweet do Marcelo Duarte, ali, que trabalha na Europa lá com estruturas como Symfony, no qual ele comenta, né, de você não confundir a quebra de compatibilidade com besteira. Se tiver quebrado, corrija. E ferramentas para toda a obra. No caso, no PHP, tem algumas boas ferramentas específicas para isso. Eu gostei já bastante dessas daqui, que eu vou citar nesse momento. Tem primeiro o PHP Mess Detector. Ele serve principalmente para fazer análise estática do seu código, assim como tem o Code Sniffer para verificação de estilos de código. Ele funciona da mesma forma. A diferença é que ele vai estar validando algumas regras diferentes, como níveis de complexidade ciclomática que você tem dentro do seu código, algumas regras específicas como, por exemplo, código inutilizado que está começando a acumular dentro do teu código, entre várias outras regras que são totalmente configuráveis. É uma ferramenta que você pode trabalhar por linha de comando e tem integração em diversas IDEs que são especializadas com a parte com PHP. O Blackfire é uma ferramenta de profiling de aplicação.
ela vai muito além somente da análise estática, como o Mass Detector. Ela pode verificar vários pontos durante o seu desenvolvimento e conforme a entrega da sua aplicação, não só naquele momento que você está trabalhando, como também na parte em larga escala, com relação de outros detalhes mais para frente. Você pode ter métricas de consumo de memória, input, output, tempo de execução e performance de queries diretas sendo realizadas com o banco, tempo de velocidade, inclusive até em alguns outros planos mais avançados da ferramenta, ele tem um freemium ali que serve com bastante recursos, mas o pago também tem bastante recursos, inclusive como você poder escrever testes com um mínimo de aceitação para velocidade e performance também. É uma ferramenta muito bacana, mantida pelo pessoal da Sensolabs. Falando ainda da Sensolabs, uma outra ferramenta que é totalmente free, é o Security Checker. O Security Checker, ele se baseou da seguinte forma, a Sensolabs decidiu começar a coletar alguns erros comumente conhecidos em várias outras ferramentas de PHP e montou uma base de dados para isso daí. Essa ferramenta especificamente, ela não se trata do seu código, mas ela se trata das dependências que você vai colocar no teu projeto. Você vai fazer o upload do teu arquivo Composer Lock, que é gerado pelo Composer quando você instala todas as suas dependências, e ele vai analisar quais são as bibliotecas e a versão de cada uma delas e procurar nessa base de dados quaisquer possibilidades de conflitos ou falhas de segurança que foram lançadas nessas bibliotecas, indicando para você quais seriam as versões mais adequadas e recentes para que você possa fazer a substituição correta e evitar que a tua aplicação acabe carregando isso com o código que você está usando como dependência, como biblioteca dentro dele. E também a mais popular ferramenta de teste unitário no PHP, o PHP Unit. Vou frisar bastante essa questão da parte de TDD pelo auxílio que ele traz para a gente na questão de refatoração. E, de fato, é a melhor ferramenta que você vai acabar encontrando com relação a essa parte de TDD, também pela importância do TDD mesmo em si. Lembrando com o seguinte detalhe, não basta somente você escrever testes para você ter uma boa refatoração. Se você, durante seu processo de entrega de software e de alterações, você faz alterações nele, apagando o código ou fazendo alguma coisa, e durante suas execuções de teste você ainda continua tendo os mesmos tipos de resultados, alguma coisa está errada. É preciso que você sempre tenha, então, uma revisão contínua a respeito dos testes que você tem. Ou seja, uma vez que você escreveu o teste, sempre depois com uma certa frequência, verifica como é que ele está agindo, como que ele está realmente testando de fato a tua aplicação, para que você não acabe numa situação na qual os testes dão ok e depois você acaba descobrindo que tem um problema que os testes não mostravam para você. Eu vou citar 3 métodos aqui, úteis, bacanas pra caramba. Eu conheci eles através de um podcast de programação, Developer Team, bacana pra caramba. E eles realmente são muito práticos, são muito legais mesmo, servem para vários tipos de linguagens também. O primeiro deles é você fazer a aplicação de renomenclatura de métodos, ou seja, mudar o nome deles. Usando formas mais claras, curtas e concisas ou até mesmo verbosas, ou seja, você tem um método que, por exemplo, ele precisa ter um cadastro de um usuário e depois ao final tem uma notificação de e-mail. São 2 atividades num método só, mas se a própria assinatura do método não deixa isso explícito, seria bom que deixasse então, para que você não ficasse dúvidas a respeito do que exatamente aquele método faz dentro do teu código. Então, se você precisar declarar exatamente como ele faz, tudo bem, você pode acabar fazendo isso para que ele seja mais evidente. Ser o mais explícito possível a respeito de tudo que ele faz lá dentro. E em casos mais críticos, onde eu não tenho a possibilidade de mudar o nome daquele método, pois eu não sei qual exatamente a faixa de alcance que esse método tem dentro do meu projeto, eu posso simplesmente criar um novo método, mover essa funcionalidade para dentro deste novo método, e na chamada do método antigo, onde o nome estava um pouco obtuso, um pouco mais complicado, você fazer a chamada desse novo. E depois, conforme o passar do tempo, você pode chegar e notificar com o resto da equipe ou com o resto das pessoas sobre a mudança de assinatura do método, sobre a depreciação desse método antigo para que seja usado um novo método mais saudável. Extrair responsabilidades de um método em um novo método classe. Identificar qual parte do código pode ser escrita em outro lugar, reduzindo a complexidade dele. Isso também tem muito a ver com relação da parte do princípio de responsabilidade única. Como pegando primeiro o modelo, por exemplo, que eu comentei no primeiro método, na questão de um método que acaba cadastrando o usuário e depois fazendo a notificação de um e-mail, são 2 responsabilidades distintas, ou seja, você começa a extrair responsabilidades que estão sendo executadas lá dentro. É muito comum você acabar encontrando muita coisa que esteja incorporada direto nos métodos de um controller, em um framework MVC, então é bom você começar a quebrar aquilo para que você não deixe um controller de mais de 1.500 linhas. E um dos mais práticos, que é eliminar código morto.
Isso, aliás, não se aplica somente a código, como também a comentários lá dentro do código. A gente tem que apagar sem ter medo. Geralmente, código que não tem mais uso, ou ele é fruto de você ter copiado de uma parte específica do projeto para mover para o outro, para que você tivesse aquela funcionalidade e depois só você acabou percebendo que essa funcionalidade já de fato existia e você podia só ter usado de lá. Não tem medo de excluir o código, né? Sempre você vai poder voltar no GitHub ou em alguma outra parte para você poder voltar à história daquilo. E requer uma boa estratégia de teste, onde você vai estar fazendo alteração daquilo, excluindo no caso, e depois validando se realmente aquilo que foi excluído não tinha um impacto crítico com relação de toda a base de código do projeto. Benefícios diretos da refatoração que todo mundo pode acabar percebendo. O time passa a ter entregas mais pontuais, porque o código, sendo mais compreensível, fica mais fácil de ser manipulado. Deixa de ser mistério, todo mundo conhece exatamente o que está acontecendo lá dentro, e fica mais fácil a edição. Confiança e segurança ao editar o código. Você sabe que se passarem a ter problemas, esses agora vão ser mais visíveis e são problemas do tipo fora da curva. São problemas tipo mais críticos, não vai ter problemas tipo graves em produção, por exemplo, por erros que poderiam ter sido previstos de alguma outra forma, ou situações mais simples. Uma garantia de qualidade para acabar com aquela síndrome da casa de vidro, onde você mal pode se mexer de um lado, que de repente você vai acabar caindo um monte de coisa e vai quebrar e vai ser um problema. E, claro, uma bela noite de sono. Conclusão a respeito desses pontos. No episódio de hoje, a gente aprendeu que tudo que se precisa é intenção para você estar fazendo a refatoração, fazendo melhoria de qualidade no teu projeto. A refatoração ela acontece em vários momentos, como a gente pode ver em manutenção, correção e também na parte de entrega, e todos podem e devem ajudar no ponto de colaboração. Quanto mais cedo e pontual, ela realmente é mais fácil de fazer. E em casos tardios, nem toda refatoração ela é simples. Cada passo precisa ser muito bem analisado para verificar todo o impacto que vai ter dentro do projeto e também o esforço daquele tempo que vai ser colocado também do desgaste de equipe para ver aquilo. E como eu aprendi com um grande Product Owner que eu trabalhei no passado, a única certeza sobre software é que ele muda. Então não pode ter medo de refatorar, não pode ter medo de fazer mudança dentro da sua base de código. Beleza. Valeu, gente. Obrigadão.